Oi, gente, estamos gravando aqui? Estamos gravando. Bem-vinda, Samantha. Bom dia, pessoal. Hoje eu trouxe, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trouxe Samantha aqui para falar com a gente. Samantha é artista, né? Uma artista completa. Aqui a gente trabalha com símbolos, com arquétipos. Eu acho que nada melhor do que uma artista para falar sobre simbologia. Então eu trouxe essa questão do artista como sendo um símbolo, né? Um arquétipo mesmo da criação, da humanidade em si, da representação da humanidade. Hoje eu trouxe até algumas cartas de tarô para falar disso, né? Então, assim, só introduzindo, eu fiz uma época, assim, durante muito tempo, uma formação em arte e terapia, na qual a gente passava, né, pela formação. Então, a gente passava por esse lugar de criar a partir da nossa história. Às vezes, a nossa história de dor, a nossa história de trauma, a gente fazia algo ali a partir da arte que fazia uma transformação, uma transmutação através da consciência do que aquela história nos deu. Né? Dando um exemplo, o psicodrama, você reviver uma história ali que você passou, o desenho em si. Então, tudo isso é uma forma da gente expressar, né, o que a gente tem ali de humano dentro de nós. E o que eu sinto que me trouxe de bacana a arte terapia é esse lugar de olhar, ao invés da falta, do trauma, o que a gente faz com isso? E essa transformação desse lugar da dor em algo, né, na criação mesmo. Então a gente vê muitos compositores aí com dores, né, de amor, de qualquer outra coisa, transformando. Então eu vejo que a arte é um lugar onde a gente se encontra na nossa humanidade. E aí eu tenho dois arquétipos, dois símbolos do tarô, né, o louco, que é aquele que se joga, que vai pelo coração, que está muito conectado com os instintos, aquele que pula, né, que salta, principalmente conectado com o instinto. E eu vejo também o mago, né? O mago é aquele que cria a partir dos quatro elementos, que são os elementos que a gente tem, né? Gente, eu não estou enxergando muito bem. A câmera tem uma luz aqui batendo. Mas então, ele cria a partir do que ele tem nas mãos. E ele tem essa ligação, ele se conecta com o cosmos, né, com a mente, e traduz aqui para a Terra, né, vai colocando o que é mental, esse plano de ação mental na ação, na verdade, né, esse plano do mental, da criação na ação, em mãos, através dos elementos. Então, o trabalho do autor, aí a gente pode até falar da sacerdotisa, que é mais esse lugar da intuição, e eu vejo o trabalho do autor muito, assim como a trajetória do ser humano, a partir desses arcanos, desses arquétipos. E eu queria bater um bate-papo, assim, queria fazer um bate-papo com você, primeiro, né, entendendo o mundo do artista hoje no Brasil, como é ser artista hoje no Brasil, como é sobreviver como artista, principalmente esse que não está ali nos holofotes, que não está ali, né, na indústria. Então, Samantha, primeiro se apresenta, né? Samantha é atriz, palhaça, produtora, oraculista, ela tem N funções. Então, como é ser artista hoje no Brasil? Porque tem toda essa questão interna que a gente está conversando aqui da simbologia, mas tem uma questão social. E como você estuda isso também, eu gostaria de entender e saber um pouco mais para a gente ter uma visão global, né, sobre isso e sobre se criar hoje em dia. Oi, olá, todo mundo. Bom, você já me apresentou, é isso aí, palhaça, atriz, produtora, enfim, um vasto mundo de possibilidades, né? Uhum, É, eu penso assim, a gente vive num país que não tem fomento, né? uhum, Não tem um incentivo para os artistas, de uma maneira geral. A gente tem alguns editais, né? Atualmente, né? Depois que entrou o novo governo, os editais voltaram a funcionar, voltaram a ser estabelecidos, porque a gente estava realmente abandonado, né? A arte foi um dos lugares, foi desfeito o Ministério da Cultura, né? Enfim. E agora a gente está retomando. Então, agora tem novos editais. Mas ainda assim, são poucos editais e pouco orçamento para se distribuir entre um país que é um continente.
né? Então, nem todo mundo consegue pegar ali a sua fatia de bolo, nem todo mundo consegue, nem todo mundo sabe escrever edital, nem todo mundo. Então, assim, é um mercado que você acaba também competindo com pessoas iguais a você, né? E aí, quem de repente consegue escrever melhor, entra melhor no mercado e assim vai. Então, é um mercado muito flutuante. Eu vejo assim, eu me lembro quando eu era adolescente, porque eu sei que eu sabia que eu ia ser artista desde sempre, mas eu me lembro do meu pai, de uma frase do meu pai falando, né? Eu tenho medo, eu gostaria de ter certeza que eu vou deixar alguma coisa para você quando eu morrer, porque eu tenho medo porque a sua carreira é muito instável financeiramente, Uhum. né? Isso é Pode falar palavrão? Isso é uma. Não, vou falar não. Vou tentar não falar, porque eu falo muito palavrão. Isso é uma droga de ouvir, porque isso fica na tua cabeça para o resto da sua vida, que a sua profissão é estável financeiramente, você cresce com esse conceito e fica uma crença na tua vida, né? Mas, Uhum. de fato, existe essa instabilidade. Tem meses em que eu tô rica, tem meses em que eu tô pobre, né? E aí é como você sabe, como você aprende, porque a gente também não tem uma educação financeira, bacana, como você aprende a lidar com esses altos e baixos, né? Você entender que você tem que pegar aquele, de repente, num determinado projeto que você conseguiu uma graninha legal, você entender que esse dinheiro é para ser gasto durante um ano, né? Uhum. Aprender a dividir esse valor. Então, a gente tem que aprender, eu acho que a gente é um pouco malabarista, né? O artista que não está na mídia, né? Vamos dizer assim, ele tem que aprender a fazer malabarismo dentro da profissão. Eu virei produtora também, então também é uma forma de ganhar dinheiro quando não estou atuando, né? Uhum. E eu vejo que de uma maneira geral é assim para a grande maioria, a não ser quem esteja. A gente tem uma televisão muito forte, né, aqui, que é uma grande visibilidade, e hoje em dia com as redes sociais também tem um outro mercado aparecendo, né, que as pessoas acabam ganhando visibilidade, e eu já ouvi até dizer que existem testes em que, para você participar, você tem que ter um número X de seguidores na rede social. Então, assim, isso é muito louco, né? Porque o que tá em jogo? É o seu talento ou é o que você vai poder proporcionar de financeiro para aquela empresa que está te contratando? Né? Porque você já tem que entrar dando retorno. É muito doido esse pensamento, assim, né? Não é somente uma relação de trabalho. Eu trabalho para você e vou ganhar por isso, você vai ganhar com o meu trabalho e vice-versa. Não, você já entra tendo que oferecer, esse é meu ponto de vista, né? Você já Uhum. entra tendo que oferecer um número X de seguidores, senão você nem participa do teste, né? Então, não sei, acho que a gente está num momento muito diferente também com essa questão das redes sociais, né? Tem Uhum. muita gente ganhando dinheiro com as redes sociais como artista, muita gente do humor, né? É, enfim, eu tenho muitas amigas palhaças que migraram para o stand-up por conta de ser um canal dentro do Instagram também, que você tem uma grande visibilidade, enfim. Então, eu vejo o mercado assim, acho que o que falta para a gente é, de fato, uma política pública de incentivo real e verdadeiro em que nos proporcione uma mínima estabilidade, né? Principalmente para os artistas de rua, porque eu acho que existem camadas de artista, né? Tem um artista da TV, tem um artista do teatro e tem um artista de rua. Esse, coitado, né? É uma coisa, assim, é uma loucura, porque não tem mesmo, não tem. Tem da mesma forma que os editais, mas que são poucos, que o dinheiro é menor, que a distribuição de renda é menor. Então tá sempre ali todo mundo meio tendo que matar um leão por dia, né? E correr atrás do seu e concorrer entre si, o que é muito chato e muito desgastante, né? Um ganha, o outro não ganha, e aí, enfim. Mas é o que temos ainda, né? Acho que a gente ainda precisa de muito dentro do mercado da arte. Uhum. E até esse lugar da criação se perde, né? Que é isso que eu Sim, sinto como ser humano mesmo, porque todos que eu entrevisto aqui tenho feito mais esse bate-bola, além de ser um canal da gente trazer muito essa questão do simbolismo, eu acho interessante trazer a visão das pessoas que contribuem também e mostrar um pouquinho o trabalho, né, de vocês. Então, o que eu vejo é que até esse lugar da criação, vem aqui também pessoas da parte de terapia, até esse lugar de se olhar, está muito conectado também no social com essa questão da gente ser visto como uma moeda de troca, né? Ser visto como esse lugar assim que no fundo é tempo é dinheiro,
Você me dá aqui, eu te dou ali, porque, no fundo, o que move o mundo hoje é essa questão do financeiro. E, assim, eu não Capital. sou nem contra, nem a favor. Eu acho que a gente tem que ter tudo num equilíbrio. Sim. Assim, eu sou É. contra a gente ser visto como uma moeda de barganha. Nós somos seres Uhum. humanos. E eu acredito que a tua profissão, principalmente essa questão do artista de rua, você tem que ter muita coragem. Muita coragem. Por quê? Porque vocês é um ato de resistência, vocês estão vendo, né? Você mesmo falou, tem amigo meu migrando, porque a gente tem que sobreviver. Mas eu acho um ato de muita coragem. E eu vejo assim, eu tenho muitos amigos artistas, né? E as pessoas que são artistas mesmo, elas não conseguem ser outra coisa que não artista. Uhum. Dá Né? Então trabalho tem pra uma caramba, né? dificuldade de ser qualquer outra coisa. E é um ato de resistência. Por quê? Sim. Porque está ali e não tem uma questão assim de não se vender, tem algo ali de genuíno, né, que vocês têm. Mas eu vejo o perrengue que se passa por conta de uma sociedade ainda só pautada na parte do valor. Eu não sou contra a gente ter esse lugar da troca, mas e a humanidade dentro disso, né? E esse lugar de sermos seres humanos, e esse espaço para a gente ser. Que aí eu acho que entra esse lugar do patriarcado, que muito se fala, esse lugar do eu não gosto de usar tanto o termo feminino e masculino, porque eu sei que isso está mudando muito, né? Mas feminino e masculino, no seguinte sentido, eu vejo o masculino como esse lugar yang, né? Esse lugar da representação simbólica, temos que fazer, temos que produzir, temos que ir atrás, porque o yang é aquele que ele vai para fora, né? Na medicina chinesa, e o yin é o que vai para dentro. E todos nós temos os dois dentro de nós. Então, quando eu falo feminino e masculino, eu não estou falando do gênero, eu estou falando de algo dentro de nós. Eu vejo que a nossa sociedade, ela fala muito desse lugar da produção, 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 produção. E como tudo é um equilíbrio, e esse espaço para ser, esse espaço para sentir, esse espaço para refletir. E aí eu trouxe, né, nas cartas, o Yin. Eu nem vejo a imperatriz, eu vejo o Yin como a sacerdotisa, que é esse lugar de receber a informação, que eu acho muito importante até para o artista criar para nós, né? Esse lugar do ócio, esse lugar da percepção, e para isso você precisa de um tempo, você precisa de um espaço, você precisa de criar espaço em você. Né? Então, assim, todo lugar que eu vou, eu vejo essa questão, vamos produzir, que é na produção que se dá, que se faz o dinheiro. Sim. Eu Isso, queria só. claro, Desculpa, pode desculpa te falar. cortar. É só porque me veio uma lembrança assim. Bom, eu acho que é importante falar. Eu sou do grupo As Marias da Graça, que é um grupo de Uhum. palhaçaria feminista, é o primeiro grupo de mulheres palhaças do Brasil. E a gente tem um conceito de ética muito forte no grupo, né? E a gente, por exemplo, não aceita determinados patrocínios de determinadas empresas. Não aceita. É, é conversado e todo mundo está de acordo. E Uhum. isso já gerou muitas questões, não para gente, porque para a gente está tudo muito certo. Eu não vou receber dinheiro de X empresa porque X empresa faz isso, isso e isso, e não Uhum. condiz com o meu conceito de vida, né, do que eu quero para o mundo, para a sociedade. Mas as outras pessoas, por exemplo, a gente participou de um projeto de impulsionamento, né, de empresa e tal. Foi incrível, um projeto de aceleração, que chama. Foi Uhum. incrível, um trabalho incrível do Instituto Eclos, maravilhoso mesmo. Foi muito importante para a gente. Mas nas reuniões a gente tinha muitos diálogos, não vou dizer embates porque não foram diálogos mesmo, em que a pessoa que está nos orientando, ela ficava, mas como vocês não vão? Mas essa empresa está querendo. Não, mas a gente não vai nessa empresa, porque essa empresa é isso, 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 isso. Então, ainda tem esse olhar, porque se tem Uhum. uma pessoa que quer te dar dinheiro, por que você não está aceitando esse dinheiro? Mas a gente não está aceitando esse dinheiro porque a gente tem uma ética, uma moral dentro do que a gente entende como devolução para o mundo. Porque a minha Uhum. arte, ela é minha, mas ela é do mundo. Então, o que eu faço, ela tem também que tem que ter tem que condizer, né? O que, de fato, não adianta eu falar uma coisa e na hora
Ah, fazer não, mas outra. ele está me dando dinheiro, então eu vou receber. Não, né? E já teve um caso também, uma vez, você está falando, porque eu acho que isso tem a ver com imperatriz, imperador. A gente uma vez Uhum, recebeu uma proposta de uma empresa para fazer um trabalho, é, porém a gente tinha que devolver 20% do valor que eles nos pagavam, uhum, entende? E aí, na época, a gente falou não, e era muito dinheiro, era um volume de dinheiro bom, que, né, ia deixar a nossa vida bem boa durante algum período, e a gente falou não. E assim, tanto o contratante era um imperador, né, quanto na época a pessoa que trabalhava com a gente de produção também era um imperador, e 4 imperatrizes que disseram não, né? uhum, E esses 2 imperadores ficaram loucos. Como é que vocês. O produtor, então, coitado, ele não sabia o que fazer. Mas como que vocês vão negar essa proposta? Não vamos fazer isso é ilegal. Né? Você vai me dar 100% do meu 100%, eu tiro 20% para pagar a pessoa que está me contratando. Se isso tiver em contrato, acordado, todo está claro para todo mundo, a empresa sabe que isso acontece? Não, então não. Ah, é uma mini rachadinha. Exatamente, entende? Só que para Uhum. os imperadores está tudo bem fazer isso. Mas Porque para é a forma nós, como. que o mundo se entende, eles dominam o mundo dessa forma. Eles Uhum, vão passando a perna, né? Vai ter gente que uhum, vai se submeter? Vai. Ok, problema, caminho, responsabilidade de quem aceitou, porque alguém aceitou essa proposta, mas não uhum. foi a gente, né? Então, eu acho que tem esse lugar também da ética, é o que você estava falando, né, do artista. Tem que, acho que todos nós, como seres humanos, mas o artista tem que ter a sua ética. Claro, a gente tem que comer, a gente tem que pagar aluguel, a gente precisa do dinheiro. A gente vive numa sociedade que precisa do material e dinheiro é bom à beça. Mas o dinheiro ele é bom quando ele é bem distribuído, o dinheiro ele é bom quando ele vem de uma forma que tá ok para todo mundo. Né? Então, sem essas coisas assim do dominante, né? Que é o que a Desse gente homem viu. cis hétero, né, dominador do mundo, que vai chegar para mim, mulher, e dizer: você vai receber, mas você vai me devolver. Não, eu não vou. Eu não vou receber, eu não vou fazer esse trabalho, né? Enfim, a gente bateu o pé, a gente não fez o trabalho, e é isso. E assim, eu acho que esses conceitos mesmo, né, do que é esse lugar, no caso das cartas, né, de como se coloca o seu poder de dominação. E a gente é criadora, a gente é detentora do nosso trabalho. Isso Então, aí. você só tem a opção de se submeter ou não, né? Então, acho que E o caminho da não submissão é muito mais árduo, muito mais difícil, mas tem um lugar dentro que não se perde a integridade. E eu não sim, julgo quem, não, eu vou aceitar, porque a gente não sabe a condição de sim, vida daquela pessoa, né? A pessoa precisa comer, é isso que a gente está falando. É muito, muito difícil esse lugar. É muito sim, difícil, às vezes, manter o que a gente está ali, porque às vezes depende de gente para sustentar, de filhos, disso. Eu vejo muito isso. Mas não passar por cima da própria integridade é algo que eu acho que faz parte desse novo movimento que está sendo criado, sim, né? sim. Para a gente tirar Oh, essa dominação de como hoje funciona o mundo, que é uma forma exatamente. completamente. Não deu certo, né? Não deu certo. Vamos combinar que não deu certo. Não deu certo. Esse mundo, como foi criado pelos homens cis héteros, ele não deu certo. Ele já está mostrando Uhum, que não deu certo há muito tempo. Mas é isso, é o que temos, né? E como estamos enfrentando. Eu acho que pouco a pouco, acho que ainda tem muito caminho, né? Mas pouco a pouco uhum. essas estruturas vão sendo quebradas, a gente vai abrindo brechas, a gente vai conseguindo, né, fazer outras formas, né, de Uhum, trabalho, né? Assim, acho que a gente, né, tem de uma certa maneira um trabalho muito horizontal, né? Então a gente tende a trabalhar muito na horizontalidade, todo mundo de acordo, todo mundo igual, não tem essa diferença, né, hierárquica. Eu posso saber ter conhecimento mais aqui, mas outra pessoa vai ter aqui. Então, eu acho que tem uma troca assim. Agora, o patriarcado, ele é assim, né? De exatamente. cima para baixo, ele te olha assim, Exata. né? Então, aí já é uma opressão, já é um lugar de poder, né? Mas eu acho que o conceito de gênero, de uma certa maneira, ela é muito baseada nessas questões de poder.
né? O que é o gênero, se não uma constituição de quem manda e quem obedece. Tem uma coisa ali, né? Tem dentro desse conceito que a gente conhece, que eu quero dizer, né? Porque existem outros conceitos. Mas digo, no Sim. nosso conceito de gênero dessa sociedade que a gente vive, né? Tem essa Uhum. coisa do poder mesmo, na mão de quem está o poder. Totalmente. Na mão de quem está o poder. Assim e às vezes como é até uma mulher, mas que representa esse patriarcado, não é uma questão de gênero nesse sentido. Então tem uma mulher ali representando o patriarcado, que é o quê? Que é essa opressão, que é essa dominação. Né? Ela Que reproduz, né? Ela reproduz um conceito. Um conceito, exatamente, um conceito. E quanto mais eu tenho estudado sobre esse tema, mais eu fico impressionada como nós somos dominadores e dominados a partir dessa visão, dessa cultura, né? Uhum. E a gente está no meio, né, desse processo. Eu não sei nem se é no meio, mas eu sinto que a gente ainda tem muito a aprender, que muita coisa e muitas estruturas. E eu vejo que a partir da consciência, do autoconhecimento, a gente consegue entender de uma forma maior. Senão fica um jogo, eu vejo assim, Samantha, fica um jogo de poder mesmo, até dentro disso. Né? Então, assim, por conta dos oprimidos que estão machucados e dos opressores que não querem perder esse poder. Então, eu vejo que trazer consciência, se entender, olhar para dentro é uma boa saída, junto com esse olhar social também, né? Sim. Eu fico pensando assim, acho que a gente vive numa sociedade binária, né? Ou é isso ou é aquilo, né? Isso. É o homem, a mulher, é opressão e oprimido, é binarismo. E aí, eu posso estar falando uma grande besteira, mas é uma coisa que eu sempre penso. Eu acho que esse movimento que hoje em dia está muito, que sempre existiu, mas que hoje ainda bem que elas, eles e, enfim, estão aí para nos mostrar as trans, os trans, os não binários, eles estão vindo para mostrar para gente que esse mundo é possível. Uhum. Sabe? Dentro desse conceito da binariedade, para quê? Sabe? A gente tem um mundo de possibilidades dentro do não binarismo, dentro, né? Então eu acho que, cara, eu acho que elos, né? Para a gente não ficar no sexo dominante, né? Elos são o futuro da humanidade. O pensamento, não a questão do ser trans ou não ser trans, não, Da mas o nomenclatura. pensamento não binário. Entende? Eu acho porque que tem esse lugar do preto e do branco. Preto e branco como cor. E entre o preto e o branco, a gente tem diversos tons de cinza. Né? Diversos. E eu acho que a gente vê só o preto no branco. O preto no branco. Assim, sabe? Aquela coisa... tem uma carta que é isso. Que é esse lugar do entre. Né? O que tem entre... Sim. Essa N possibilidade de cores, a gente não vê. A gente vê os extremos. Né, o que está ali. E eu acredito que tem, por exemplo, você vê, principalmente no Oriente, o nosso mundo, principalmente o mais básico, isso num conceito oriental, a gente reconhece o mundo a partir dos contrastes, né? Então, frio, calor, tristeza, alegria. Uhum. Mas entre esses contrastes, a gente pode encontrar N formas. Né? A gente, a princípio, conhece pelos contrastes. Então, eu acho que é uma questão da gente ir expandindo a consciência mesmo, né? Sim. E assim, dentro da palhaçaria, por exemplo, existe um conceito muito antigo que é o Augusto e o Branco, que é o que domina, né? É uma dupla né, de palhaços em cena, ou palhaças, enfim, que domina, e o que é dominado. É o bobo, é o que manda e o que obedece, né? Que é o Augusto e o Branco. E a gente, nós da palhaçaria feminina e feminista, para a gente isso não existe. Porque a gente pode ser Augusto uma hora, Branco na outra, a gente pode ser o que a gente Acho que a gente se quiser. alterna. Exatamente, eu acho que existe uma fixação, às vezes, né, de um único papel, né? E o nosso mundo, ele é circular, né? O mundo das mulheres, de uma maneira, de todas as mulheres, porque mulheres é diverso, né? Não existe uma forma de ser mulher, existem várias mulheridades, mas de uma maneira, a gente é circular, a gente abraça, a gente flutua, a gente uma hora está de um jeito, outra está de outro, a gente, né? Então, tem
a gente quebrou isso aí. Então, assim, no meu grupo, né, nas Mulheres da Graça, as pessoas ficavam tentando identificar quem é o quê. Ah, não, a Carla é a Augusta, nossa. E a gente sempre falou isso, a gente não é nada disso, entendeu? A gente é palhaça, a gente usa, cada hora uma vai estar fazendo uma função e a gente não está preocupada com essa determinação. A Carla, do meu grupo, fala muito isso, que o Augusto e o branco, porque é o ereto né? É isso, né? Que tem uma importância grande para eles, né? Que para a gente não Não, interessa, né, gente? Não tem, é fluido, não. né? E se a É a gente pensar questão da simplicidade. gênero, assim, né? Uma das antropólogas que eu estudei, não sei falar o nome dela direito, Margaret, acho que é Mead, acho que é Mead que fala, Maed. Ela estudou povos antigos, se ela é de 1930, 1920, ela estudou três povos em Nova Guiné, que os conceitos de gênero eram completamente diferentes ali em três povos, sabe? O que a mulher fazia, o que o homem fazia, era Papéis. completamente diferente no outro, era completamente diferente no outro, e que é completamente diferente dessa sociedade que a gente vive hoje, né? Então, gênero, de fato, é uma construção social, é uma construção mesmo, né? Da nossa sociedade que vem de fora para dentro, né? Que é como o que, Principalmente. que é? Não, desculpa, é o que eu falo pra caçamba. Se não Não, me pode cortar, eu falar. vou ficar falando. Não, É o é que vem de fora imposto para você. sim. Isso é ser menino, isso é ser menina, isso é aquilo, né? Então, isso não Em termos de existe. papéis, né? Em termos de papéis, de funções. Exatamente. Né? Então, Exatamente. por que que eu, que sou mais sensível ali e tenho e assim, fisicamente eu sou visto como um homem. Eu estou falando assim que eu atendo muitos homens. Por que que eu tenho que ser o fortão, não posso sentir, não posso sofrer? Porque tem um sofrimento que eu vejo nos homens nesse lugar. Eu tenho que ser o provedor. Ainda, nos mais Uhum. antigos, hoje em dia nem tanto, mas eu Sim. atendo pessoas mais velhas, né? Eu preciso prover. Isso também tem um peso, tem uma Sim. dor enorme, né, que fica ali, né? Então, quando a gente fala de papéis, é um pouco contestando esse lugar, né? Coloca um homem Uhum. no lugar, não posso chorar, não posso sofrer. E aí você vê pessoas aí que não têm contato com as próprias emoções. E Sim, aí os eu falo, nossos mais gente, velhos, principalmente, né? principalmente eu tenho clientes que têm muitas questões com isso. Se eu não sou o provedor, eu não sou nada. Eu não Uhum. valho nada. Ah, se eu não for um príncipe encantado para minha esposa, eu não valho nada. Então, assim, é um sofrimento de todos os lados quando você determina papéis, quando você determina a Sim. função, em cima e reprimindo a particularidade de cada um. Né? Então, assim, eu vejo Sim. muito sofrimento de todos os lados quando você determina algo que é antinatural. Então, esse Sim. movimento que vocês fazem, eu acho muito, muito importante. Queria até, e aí finalizando que autoconhecimento, né? O autoconhecimento através da arte, o Sim. autoconhecimento através da expressão artística. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o teu trabalho agora, onde você está atuando, e se quiser a gente Aham. pode deixar aí os contatos, os seus contatos aqui na descrição, você me manda, mas fala um pouquinho agora para a gente Então, a finalizar. palhaçaria feminina e feminista, principalmente, eu estou frisando isso porque a palhaçaria tradicional ela trabalha de uma forma diferente e eu vou falar aqui da palhaçaria que eu faço, Tá. né? Que é dos anos 80 para cá, que é uma palhaçaria bem recente, né? A gente trabalha a partir da nossa dor, né? Ontem até eu estava numa reunião e a gente estava falando um pouco sobre isso. A palhaçaria ela não tem função terapêutica, mas ela acaba sendo Isso que eu terapêutica. quero dizer. Sim, Ela não é uma terapia. Terapia é com terapeuta, né? Ela não isso é uma aí. terapia, mas ela é terapêutica. Né, porque é um processo de cura de fato, porque a gente tem que pensar sobre no caso da palhaçaria, o que você ri, o que te faz rir. O que te faz rir fala muito sobre quem você é. Né? Uhum. Você ri de quê? O que o outro ri fala muito sobre quem ele é. Então a gente conhece muito sobre o outro a partir do riso, né? E o riso é um lugar de cura no momento em que eu olho para dentro. Porque o que é a palhaçaria? Para quem não sabe, é muito diferente de ser ator. Ser ator e ser atriz, você
interpreta um papel que lhe é determinado e você representa aquela figura. A palhaçaria é você com uma grande lente de aumento. Então, para você ser você com uma grande lente de aumento, você precisa primeiro ter muita coragem, porque você tem que deixar ser vulnerável. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem muita dificuldade em ser vulnerável na minha vida fora dos palcos, vamos dizer assim, mas na palhaça é onde eu jogo toda a minha vulnerabilidade, é onde eu trabalho isso, né? Porque eu tenho uma tendência mais yang na vida, então eu tenho muita dificuldade de me colocar vulnerável, de me mostrar vulnerável. Mas ali, com a minha palhaça, com a Iracema, é onde eu posso ser quem eu sou verdadeiramente, sem nenhuma máscara. A gente cresce com máscaras sociais que nos são impostas. Quando você é criança, você tem que agradar pai e mãe, aí você coloca uma máscara. Aí você entra na escola, você tem que tirar nota boa, aí você coloca uma máscara. Aí na adolescência você coloca outra, porque você quer ser aceito. Porque... E quando a gente vê, a gente não sabe mais quem a gente é. A gente se perdeu, né? Quem é de fato a minha essência. E a palhaçaria vai exatamente para dentro desse lugar. Você vai olhar, é um mergulho, né? Através de exercícios específicos, de metodologias, você vai mergulhar na sua essência. Você vai trazer a sua dor, você vai compartilhar. E quando você ri da sua dor, o outro se identifica, porque isso é humano, e ele ri junto com você. A gente não vai estar rindo daquela pessoa. A gente está rindo com aquela pessoa e, no fundo, eu estou rindo de mim mesma, né? E aí, fiquei até arrepiada. E aí o processo da cura, ele vai sendo feito, ele vai sendo construído, né? Então, assim, a palhaça, ela modifica ao longo da minha vida, porque eu modifico, né? E é, de fato, um processo de autoconhecimento. E no momento em que, no palco, eu estou compartilhando com a plateia aquela história, a plateia vai se identificando ou não, né? Enfim. E ela também vai se curando. E ela também vai, né? E quando ela ri, porque a palhaçaria, a que a gente faz principalmente, ela tem também uma crítica social, né? A gente traz temas, a gente trabalha muito com violência doméstica, a gente traz temas às vezes muito densos e pesados que a gente pode trabalhar com leveza no humor, né? E compartilhar isso. E aí a pessoa ri, mas ela para e fala: opa, cara, olha isso que elas estão falando, né? Eu estou rindo porque, de fato, ela trouxe com essa leveza, mas olha, então para pensar, né? Então, é um processo que é de autoconhecimento, assim. A gente tem histórias lindas de pessoas que no final vêm falar com a gente, tipo, cheguei aqui, tem um caso, um rapaz uma vez falou, cheguei aqui, vim assistir você, cheguei aqui querendo ser médico, saio daqui querendo ser palhaço, né? Porque é meio isso, você acaba, você fala... Quando eu comecei a oficina de palhaçaria, foi no meu último período da escola de teatro, eu estava naquele momento que eu falava, meu Deus, e agora? Vai acabar, eu tenho que ir para o mercado no Rio de Janeiro é televisão, né? Enfim, era, né? Eu sou formada em 97. Ainda é, de certa forma, mas era muito mais forte. E quando no meu último período, tive aula de palhaçaria, que na época nem se chamava palhaçaria, era clown, eu falei, é isso que eu quero fazer. Porque a palhaça, ela te dá liberdade de ser quem você é, né? Você entra em contato de fato com a sua essência, com quem de fato está lá dentro, que às vezes você não deixa que ninguém acesse, mas ali você está aqui, você é o alvo, né? Eu sou o alvo, venham rir comigo, né? E aí com isso a gente vai transformando, né? Essas questões. Então é autoconhecimento puro, né? E eu acho que a arte, de toda maneira, a música, a dança, o teatro, artes plásticas, né? Toda forma de arte tem a essência de quem está agindo, mesmo o ator e a atriz que estão interpretando um papel, né? Ela está dando ali também o seu pincelzinho do que é você fazendo aquele personagem, né? Porque eu fazendo um personagem vai ser de um jeito e você fazendo o mesmo personagem vai ser diferente. Então tem também ali o seu toque, a sua essência. Então, de toda forma, é um caminho de realmente de crescimento, de autoconhecimento para quem está fazendo e para quem está assistindo, né? Para quem está recebendo, eu acho, assim. Não sei. Eu não saberia ser outra coisa. Assim. Eu sou várias coisas, né? Além de artista, mas eu acho que a arte ela é salvadora, assim, de vidas, mesmo. Mesmo, assim. Mesmo para quem não quer seguir carreira, mesmo que não seja profissionalmente, sabe? O caminho da arte, ela te resgata. Mesmo. E para quem quiser fazer palhaçaria, me fala onde a pessoa Então, vai encontrar. eu indico fortemente a Carla Conká,
que é do meu grupo das Marias da Graça. As Marias da Graça hoje em dia é Vera Ribeiro, Carla Conká, Jenny Viegas e eu. E a Ana Mas aonde Borges. essa pessoa encontra? Então, Ela vou vem. falar, é só porque eu acho importante Tá, nominar essas pessoas, porque elas são importantes na tá, minha vida, né? A beleza, Carla, o arroba dela é Casa da Palhaça. tá. Ela dá oficinas, ela tem 3 módulos de oficina. A oficina dela é incrível mesmo. Ela é uma pessoa muito ética, muito sensível, muito bruxa, além de toda a metodologia, né, de todo estudo e conhecimento. Ela tem uma sensibilidade muito grande. Indico fortemente a oficina dela. Outras oficinas aí, indico que quem vai começar, comece com mulheres, porque Uhum. tem muitas questões de mestres homens, não são todos, não vamos generalizar, mas temos muitas questões com mestres homens, então busquem trabalhos de mulheres, busquem assistir palhaças mulheres e busquem oficinas com mulheres, mas que eu posso indicar, assim, de olhos fechados, é a oficina da Carla, Vou colocar. @Casa da Palhaça. Tá, vou colocar Tá? tudo aqui embaixo. Você me manda tudo, tá, Samanta? Mando tudo, mando tudo. Então tá, adorei a nossa conversa. Super fiquei com vontade de conhecer também. Adoro arte, a arte Sim, realmente salva. O processo que eu fiz da arte terapia já achei maravilhoso e acredito que o processo do artista em si é maravilhoso, né? Então, para sim. todos que querem fazer, não apenas para atuar, mas como uma forma de autoconhecimento, eu acho muito, muito bacana. Então, obrigada aí pela sua participação, Ai, pelos obrigada, foi uma delícia. Adorei. Muito bom. Tá Um bom? beijo. Vamos fazer mais. Um beijo. Até a Tchau, próxima. tchau. Tchau, tchau.